Olá a todos, meu nome é Cláudio Mazzola, eu sou coordenador de inteligência tecnológica da Clark Modé, um grupo espanhol na área da propriedade intelectual. E hoje nós vamos falar sobre o tema inteligência e vigilância tecnológica. Essa aula está consistida em duas frentes. A primeira, talvez os conceitos de inovação tecnológica, as questões sobre as divisões de propriedade intelectual e também as características da propriedade industrial. Falaremos em seguida sobre a vigilância e inteligência tecnológica propriamente dito, introduzindo o tema, abordando o que é o sistema de inteligência e, por fim, terminando com um breve caso prático. É interessante, antes de a gente falar sobre vigilância e inteligência tecnológica, como este daqui é um curso sobre empreendedorismo e inovação, falarmos um pouco sobre os modelos de inovação hoje presentes. O modelo talvez mais antigo, chamado de inovação fechada, ele consistia na ideia que todo o conhecimento que era gerado dentro de uma empresa, num grande centro de pesquisa e desenvolvimento, essa empresa ficava responsável praticamente por todas as etapas de desenvolvimento do seu produto até a sua entrada no mercado. À medida que foram sendo observados com que os produtos que eram lançados muitas vezes não pagavam os custos de pesquisa e desenvolvimento, passou-se a procurar novas formas para reduzir não somente os investimentos em infraestrutura, financeiros e em recursos humanos, procurando chamar novos atores nesse processo. E aí começou a ser aplicado o processo de inovação aberta ou colaborativa, onde o conhecimento, muitas vezes, ele está presente fora da empresa, é absorvido pela própria empresa, e muitas vezes também o produto final daquele projeto de pesquisa e desenvolvimento, além do mercado atual, ele pode ser também oferecido para novos mercados, como uma criação de spin-off, ou até mesmo licenças e cessões da própria tecnologia para terceiros. Portanto, o modelo de inovação aberta é como se fosse um novo paradigma que considera que as empresas podem e devem utilizar ideias internas e externas, assim como caminhos internos e externos para o mercado. Ou seja, existem muitas boas ideias que estão fora da empresa e que podem contribuir para o seu negócio. Assim como existem muitos novos negócios que podem gerar novas ideias. Portanto, como toda inovação aberta não quer dizer inovação livre, ela implica numa propriedade. E a gente, para falar de propriedade, a gente sempre cai na questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é dividida basicamente em três grandes frentes. A primeira, dos direitos autorais, que ela é oriunda, talvez, mais de uma questão de ordem artística e literária. Temos os direitos dos sui generis, como, por exemplo, proteção de cultivares, topografia de circuitos integrados e também conhecimento tradicional. E, por fim, a propriedade industrial, que aí sim são formadas pelas marcas, pelas patentes, os desenhos industriais, segredos industriais e também indicações geográficas. Esse daqui é o ramo que está mais associado ao tema inovação tecnológica. Dentre as características da propriedade industrial, é importante a gente indicar apenas algumas. Por exemplo, ela recai sobre bens de natureza e material, como invenções ou sinais. Elas possuem caráter patrimonial, ou seja, eu consigo hipotecar, ceder, licenciar, enfim. Elas também possuem duração limitada, que podem ou não ser renovadas, como, por exemplo, as marcas e as patentes. Elas possuem limitação territorial, ou seja, valem somente aonde é concedida. E, por fim, elas concedem exclusividade. Pelo fato de oferecer essa exclusividade, este ativo é passível também de transferência, tá, de uma forma não somente defensiva, mas também comercial. E elas também, pelo fato, principalmente das patentes, conterem informações relevantes, técnicas, administrativas e também jurídicas, elas são uma fonte importante de informação. E por meio delas eu consigo realizar estudos, como, por exemplo, o de vigilância e inteligência tecnológica. Um outro conceito para a gente deixar claro nessa aula é a diferença entre inovação e invenção. Se nós formos considerar praticamente todas as invenções hoje disponíveis, veremos que uma parte delas são passíveis
de serem patenteadas. Uma parte delas também se tornam realmente depósitos de patentes. Porém, uma pequena parcela se tornará realmente inovação, ou seja, vai ser alcançado no mercado. Existem aquelas invenções que são patenteadas, mas não têm qualquer aplicação econômica. Existem aquelas inovações ou invenções que não possuem proteção intelectual, não estão protegidas, por exemplo, por patentes. E, por fim, existem aquelas invenções que não são patenteadas e sem qualquer aplicação econômica. Falando agora mais diretamente sobre a vigilância e inteligência tecnológica. Um ponto interessante para a gente discutir é que, no mundo inteiro, existe um fenômeno natural que são as perdas em pesquisas redundantes. Somente na União Europeia chega-se a perder 32 bilhões de euros em pesquisas redundantes. Nos Estados Unidos, aproximadamente 70% das empresas admitiram que estavam investindo em pesquisas que levaram ou estavam conduzindo a uma solução anteriormente patenteada. Se a gente for considerar empresas de base tecnológica como setor de tecnologia da informação, automotivo ou farmacêutico, as cifras chegam a alguns bilhões de dólares. Ou seja, é uma grande ineficiência do próprio processo de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, sempre cai aquela pergunta para todo pesquisador, empreendedor ou até mesmo gestor: aonde que realmente eu invisto os meus recursos de P&D para que eles consigam atingir de uma forma mais efetiva o meu mercado, se tornem realmente inovações? Esse daí, digamos, é o trabalho da inteligência tecnológica, ou seja, ser um mecanismo de apoio à tomada de decisão, desde a pesquisa, do desenvolvimento até a sua comercialização. Ou seja, desde o momento que eu desejo absorver ideias, conhecimentos externos, ou até mesmo decidir se eu produzo internamente, se eu desenvolvo internamente, ou se eu terceirizo a minha produção, ou se eu licencio para outros mercados, ou não, isso daí é uma necessidade que a inteligência tecnológica procura responder. Portanto, vigilância tecnológica, se a gente for dizer, seria o conjunto de ações sistemáticas e coordenadas de buscas, tratamento, análise e difusão de toda a informação técnica útil para a organização no processo de tomada de decisão e definição de sua política estratégica. Enquanto que a inteligência tecnológica refere-se ao conjunto de estratégias e ferramentas enfocadas na administração e criação de conhecimento mediante análise de dados de caráter técnico existentes em uma organização ou empresa e fora dela. Ou seja, no trabalho de vigilância tecnológica, eu estou continuamente monitorando, principalmente, o meu mercado principal de atuação. Enquanto que o de inteligência tecnológica, além disso, eu estou ultrapassando um pouco as barreiras do meu mercado, do meu negócio, e procurando, muitas vezes, novas oportunidades. Para ter um processo de inteligência bem executado, bem administrado, é importante criar um sistema. Esse sistema ele é composto por diversas frentes. Objetivos e necessidades, ou seja, eu preciso saber o que realmente eu preciso buscar numa atividade de inteligência. Processos, quais vão ser as etapas com quais eu vou executar. Os atores, quem vai participar de cada uma dessas etapas. Quais vão ser as metodologias, a forma com qual eu vou poder analisar as informações em cada uma dessas etapas. Que ferramentas eu vou utilizar para fazer o tratamento e análise da minha informação. Onde eu vou buscar essa informação? Quais vão ser as minhas fontes? O que eu vou entregar? Para quem? Em que nível de escopo? E, por fim, um sistema de informação, onde que eu vou depositar aquele estudo para que ele seja utilizado por outras pessoas da empresa ou da organização. Portanto, quando a gente fala em objetivos, a gente pensa, convém lançar um determinado produto? Nisso daí, eu precisaria ter um estudo que me mostre uma situação geral da área tecnológica e o potencial que ela me oferece. E aonde lançar e com quem eu vou competir, eu também precisaria entender qual que seria a minha estratégia de comercialização mais adequada. Em que regiões estão meus concorrentes? Onde eles estão desenvolvendo os seus produtos? E aonde que eles estão comercializando?
ou também com quem eu poderia me aliar em cada uma dessas regiões. Não somente em termos de desenvolvimento, mas também em produção ou até mesmo distribuição, comercialização. Eu posso também pensar se existem outros mercados potenciais para serem explorados, tá? Que não considerei nisso no meu projeto. E se minha intenção, muitas vezes, é transferir a minha tecnologia, o quanto que vale a minha patente, por exemplo, se aquela tecnologia estiver protegida. Tudo isso daí são informações que, na verdade, muitas vezes fazem parte do próprio plano de negócio de uma empresa. E um processo de inteligência, a gente sempre começa levantando novamente as necessidades que nós acabamos de ver, coletamos as informações a partir de nossas fontes, tratamos, analisamos, interpretamos os dados, comunicamos a um tomador de decisão, e esse tomador de decisão executa ou não aquele conhecimento gerado. Esse daí praticamente é o ciclo de inteligência. E os atores podem ser os mais diversos possíveis, desde setores jurídico, marketing, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, planejamento estratégico, enfim. Assim como podem ser diretores, gestores, analistas, coordenadores, pessoas de todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Quanto mais atores participar, muitas vezes o processo se torna mais robusto, tá? E a informação se torna mais, o conhecimento gerado se torna mais fiel. As metodologias empregadas podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, a médio, curto e longo prazo. Ou seja, quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, de patentes, muitas vezes eu estou observando numa janela de 5 a 10 anos. Enquanto que, se eu for fazer uma análise de cenário, eu estou observando o meu trabalho de inteligência num período de pelo menos 20 anos. As fontes, elas podem ser tanto pessoais quanto impessoais, diretas ou indiretas. Ou seja, eu consigo buscar a minha informação fazendo visitas a feiras, a universidades, conhecendo as empresas e startups. Eu posso consultando investidores, especialistas, meus fornecedores, meus distribuidores, ou até mesmo outros gestores, né, muitas vezes aposentados. Eu consigo também buscar minha informação em fontes mais impessoais, como pesquisas industriais, jornais de comércio, relatórios governamentais, papers, patentes, realizando também, muitas vezes, a própria engenharia reversa. E dentre as fontes impessoais, existem uma classificação de acordo com a sua natureza. Eu posso ter informações de ordem econômica e política, social, industrial e científica. Porém, existe uma dificuldade que ocorre na maioria das fontes externas de inteligência tecnológica. Tá? Muitas das potenciais fontes de informação são pouco confiáveis. Elas são facilmente manipuláveis ou estão contaminadas. A informação se encontra, muitas vezes, também fragmentada e incompleta. Também a questão do acesso. A maioria das inovações ocorrem, muitas vezes, em companhias que não estão auditadas ou que não têm canais de distribuição. E também há dificuldades de se obter informação por meios legais. Ou seja, todo o trabalho de inteligência utiliza informação pública e legal. Tá? Nada fora disso daí é considerado. E por que realizar a inteligência tecnológica através de patentes? A gente pode, pelo menos, levantar cinco razões. Disponibilidade, confiança, antecipação, a sua estrutura da própria patente e a sua relação com outras patentes. Vamos ver cada uma delas. Disponibilidade. Hoje, uma vez que a gente tem acesso fácil à informação digital, qualquer um consegue entrar em uma base de patentes nos escritórios, quer seja do Brasil, dos Estados Unidos, da comunidade europeia, do Japão, enfim, do mundo inteiro. O acesso é fácil, disponível. Também a sua confiabilidade. Mais de 50 milhões de patentes, 90% das invenções mundiais podem ser localizadas nessas bases. A cada ano, mais de 1 milhão de novos documentos ingressam nessas bases de patentes. Ou seja, 80% da literatura publicada sobre tecnologia ocorre somente através de patentes. Tá? Não está em nenhum outro meio. E nos Estados Unidos, um outro dado importante é que 84% das patentes contém tecnologia que não foi divulgada por outro meio. Ou seja,
é uma fonte riquíssima de informação técnica e competitiva, tá? Principalmente associada às atividades de inovação tecnológica e empreendedorismo. É uma fonte precoce, ou seja, ela antecipa um acontecimento. Se, por exemplo, hoje for apresentado numa feira um produto inovador, né, totalmente diferenciado por parte de uma empresa, e se essa empresa ela procura se preocupar com a sua propriedade intelectual, certamente nós poderíamos entrar numa base de patentes e procurar um documento publicado tempo antes. Ok? E isso daí é um fator interessante, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a patente não fala sobre o passado. Pelo contrário, ela é um portador de futuro. Eu tenho uma informação hoje que pode me antecipar o evento ou até mesmo reduzir riscos futuros, o que é extremamente importante e vantajoso quando se fala em estratégia comercial. Também, as patentes são uma fonte extremamente estruturada. Por meio delas, eu tenho informações sobre quem são os inventores, quais são as organizações, empresas, instituições de pesquisas que possuem a titularidade, em quais países elas estão depositadas, quais são o número, né, da publicação, número de identificação, e também um outro ponto importante, que é a sua classificação tecnológica, que é extremamente ampla. Tá? Eu consigo ter informações de uma forma extremamente detalhada sobre qual tecnologia realmente está sendo protegida, está sendo pleiteada. Esse tipo de informação é possível você obter pelo Código ou Classificação Internacional de Patentes. As patentes também, pelo fato de possuírem informação de ordem administrativa, técnica e jurídica, formam como se fosse um pilar, descreve um pilar para a própria estratégia comercial da empresa, tá? Nos seus mercados de interesse. E também ela é uma fonte relacionada, ou seja, uma vez que todo pedido de patente vai ser submetido a uma análise de um examinador, esse examinador ele vai buscar, claro, documentos, né, que procurem comprovar os requisitos de patenteabilidade de uma determinada invenção ou solução. Por exemplo, atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Esse tipo de informação ele é extremamente relevante para a gente poder analisar o grau, muitas vezes, o grau e o impacto que aquela patente ela pode me gerar. Por exemplo, aqui, uma breve amostragem temporal, nós temos duas patentes circuladas em azul que mostram que, por meio delas, surgiram outros documentos de patentes que citam elas. Considero essas patentes, por exemplo, importantes para o seu campo de aplicação. Por outro lado, nós temos patentes circuladas em vermelho que citam muito esses documentos de patentes anteriores, ou seja, indicam, provavelmente, melhorias incrementais, soluções que não são extremamente amplas, não são muito complexas, mas têm sua importância dentro do próprio ciclo de desenvolvimento dentro da empresa. Esse mesmo estudo eu posso utilizar por meio de redes também, por meio de citações. E nessas citações eu consigo ver o grau de semelhança que existem entre portfólios de empresas, tá? Como, por exemplo, indica o meu quadro A. Eu posso ter, por exemplo, aplicações de uma tecnologia para diversas indústrias, como indica o meu item C. Eu posso ter a conjunção do item A com C, observando a semelhança do portfólio de patentes de uma empresa com seus concorrentes e as suas indústrias ou mercados de atuação, onde eles podem ser aplicados. Tudo isso daí são frentes, são informações que eu consigo gerar de ordem técnica e competitiva somente analisando documentos de patentes. Outras formas de analisar são pelos mapas tecnológicos. Aqui a gente, por exemplo, pode ver um exemplo sobre as patentes da Philips na década de 80, onde ela investia em diversas frentes, tá? Se a gente for falar como transistores, TVs de tubos radiocatódicos, lâmpadas fluorescentes, sistemas digitais, ou mesmo de sistemas óticos de leitura e gravação. E, por fim,
na área de ressonância magnética. E comparar esse mesmo portfólio de patentes, né, na última década, tá, de 2000 a 2009, vendo que a mesma empresa continua investindo nos mesmos setores, mas com tecnologias de natureza diferente e também com intensidade, né, de produtos diferentes. Aqui a gente vê claramente que equipamentos médicos, como por exemplo tomografia, são hoje boa parte dos produtos com quais essa empresa comercializa. O que faz sentido, tá? Porque a propriedade intelectual, as patentes, elas são como se fosse um reflexo da estratégia de negócio da empresa. Eu também tenho formas para poder mostrar, como estatísticas descritivas ou matrizes em geral. Porém, existem desvantagens com o uso da informação de patentes. Nem todas as inovações são patenteáveis. Conforme a gente já viu, nem todas as inovações patenteáveis estão patenteadas. Tá? Muitas vezes, segredo de negócio pode ser um mecanismo de proteção mais eficiente. Existem também diferenças na propensão de patentear, em função da indústria, do tamanho da empresa, do tipo de invenção, por exemplo, do ciclo de vida do próprio produto, do custo de imitação, entre outras razões. Uma parte substancial das patentes, por motivos estratégicos, preferencialmente competitivos, né, se realizam por esses motivos. Tá? Ou seja, nem todas as patentes são comercialmente viáveis. E também as patentes não proporcionam informação no estado de desenvolvimento da tecnologia. Por isso que a gente deve submeter a análise sempre de um especialista. Essas informações devem ser complementadas com outras fontes, como, por exemplo, estudos de mercados, legislação, noticiário local e até mesmo, muitas vezes, artigos científicos. E, nesse caso, os entregáveis. Para quem eu vou estar entregando o meu relatório? Em qual nível? Um simples sumário executivo, um relatório extremamente detalhado. Para quem? Para um gestor, para um diretor, para um analista. Tudo isso daí são informações importantes que a gente deve levar em consideração. E, por fim, também um sistema. Um lugar onde eu vou depositar essa informação para que esteja acessível a todas as pessoas que fazem parte da empresa. Considerando que essa informação sempre deve ser classificada de cunho público, restrito, confidencial e secreto. Ok, perfeito. Agora, digamos que eu tenho interesse, né, em iniciar um trabalho, um processo de inteligência. Como é que eu posso, né, desenvolver? Primeiro, a gente viu qual que é o processo, qual que é o sistema de inteligência. Então, a gente levantaria quais são as informações que mais fazem relevância para o nosso negócio. Que podem ser quem são nossos competidores, seja a interpretação e impacto de uma determinada tecnologia, o seu posicionamento tecnológico, enfim. Por onde eu começo? Essa que é a questão. Eu recomendo todos utilizarem as fontes públicas. Por quê? Elas oferecem mecanismos simples de buscas, a sua complexidade serve principalmente para leigos, e os resultados, embora sejam genéricos, podem ser atendidos, podem ser bem trabalhados, tá? Ao invés de fontes comerciais, que são complexas, exigem o conhecimento de especialistas e os resultados são muito mais específicos. Para isso, recomendo a todos entrar no próprio site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nosso INPI, e realizar uma busca no seu banco de patentes. Para quem tiver mais interesse na sua aplicação, entre na própria Academia de Propriedade Intelectual do INPI, onde lá eles também oferecem cursos, tá, de módulos de informação tecnológica, justamente com esse objetivo de aprofundar os conhecimentos relativos ao uso e buscas em documentos de patentes da informação tecnológica. Ou seja, o próprio INPI também procura oferecer esse treinamento, esse conhecimento para pesquisadores, empreendedores e até mesmo gestores. Portanto, eu decidi aqui apenas fazer uma breve busca numa base de dados aqui do Escritório Europeu de Patentes, que contém as informações do próprio INPI brasileiro, tá? E utilizei palavra-chave no campo, nesse caso, de título ou resumo. Também procurei aliar
a sua classificação tecnológica. Joguei palavra-chave para que me dê informação de cunho técnico em termos da minha classificação tecnológica. Uma vez que eu obtenho os resultados, uma vez que eu tenho essas buscas, simplesmente eu exporto as minhas informações em formato Excel, faço o tratamento dessas informações, analiso por meio dos títulos, os resumos, aquelas patentes, aquelas invenções que me chamam mais atenção, que refletem mais o meu campo de atuação. Procuro levantar todas as colunas que me servem de interesse. Tá? Então, por exemplo, quem são os titulares, quem são os inventores, qual foi a data de publicação, qual foi a data de depósito, em quais países estão depositadas, qual que é a sua classificação internacional, enfim, tudo isso daí, essas colunas ficam a critério do próprio analista. E começo a levantar os meus indicadores. Nesse caso, por exemplo, estudos entre rotas tecnológicas. Posso fazer um comparativo temporal na quantidade de patentes que são publicadas por ano em um determinado campo de interesse. Posso fazer estudos também com esses mesmos indicadores, abordando sistemas e subsistemas, qual que é a relação deles em várias frentes, como, por exemplo, calculadoras eletrônicas, sistemas médicos, sistemas de TV. Eu posso separar esse tipo de informação para que fique mais claro aonde que os documentos patentes estão concentrados. A mesma coisa eu posso levantar por meio daquela tabela em quais países estão mais depositados os pedidos de patentes, tá? Qual que é a sua proporção. E também olhar dentro de cada um desses países qual que é a natureza das organizações que fazem o depósito das patentes. Essa mesma análise eu conseguiria olhar para um único país, observando também, de uma forma temporal, qual que foi a mudança em termos de mercado, em termos de indústria, sobre todos aqueles atores que pertencem ao meu campo de interesse. Quais são os meus competidores, qual que é a natureza deles? Ou, muitas vezes, quem podem ser meus parceiros? A mesma abordagem, uma vez que a patente ela procura resolver um problema técnico, oferecer uma solução para um problema técnico, eu posso levantar por trás seu objetivo e o seu efeito. E colocar também, em forma de tabela, uma forma de matriz, temporalmente, a concentração desses documentos patentes de acordo com o meu interesse. Eu também posso levantar gráficos como esse, bolha, identificando a quantidade de invenções por mercados, para, por exemplo, identificar se um determinado mercado ele está oligopolizado, pulverizado, ou quem são meus líderes tecnológicos, quem são as empresas seguidoras, enfim, tudo isso daí são informações simples que podem ser trabalhadas por meio de estudos de inteligência tecnológica. Por fim, quando eu identifico essas empresas, levantar o seu próprio perfil. Que tipo de patentes elas possuem e quais são os produtos relacionados a essas patentes. Portanto, essa aula, ela procurou oferecer uma breve abordagem sobre atividades de inteligência, como é possível, principalmente no cenário mais aberto, você buscar informações de cunho tecnológico competitivo para tomada de decisão, ok? Portanto, eu agradeço e muito obrigado.